Olá, meus amados. Hoje, dia 16 de junho de 2022, quinta-feira, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Então hoje a igreja celebra a solenidade de Corpus Christi, que quer dizer corpo de Cristo, uma expressão latina que traduzida quer dizer corpo de Cristo. Então nós vamos notar aqui, você percebeu que aqui é a narração de São Lucas da primeira multiplicação dos pães que Jesus realiza. Então estava uma grande multidão e Jesus falava, olha que interessante. Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Então, primeiro ele fazia o anúncio, depois as curas. E me assusta muito quando eu vejo alguns cristãos que vão só atrás da cura, vão só atrás da libertação, vão só atrás da solução do problema. Não, gente, isso não faz com que nós nos convertamos. O que realmente nos faz em nós uma verdadeira conversão é a pregação da palavra, o acolher a palavra. Então, em primeiro lugar, Jesus pregava sobre o reino e depois, sim, Jesus fazia as curas, tá certo? E aí diz que a tarde vinha chegando e os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Então aqui é uma preocupação natural deles. Os 12 apóstolos, que eram mais chegados ali próximo a Jesus, chega perto e fala: Senhor, olha, está ficando tarde, nós não temos como dar comida para esse povo aqui, tá certo? Então manda eles embora. Aí eles vão poder ir para os povoados que estão aqui próximos, aos campos vizinhos aqui, e procurar hospedagem e também comida. Porque onde a gente está aqui é um lugar deserto, nós não temos o que oferecer. E aí Jesus vem e faz dá uma ordem, né? Assim, até um pouco constrangedora, porque Jesus diz, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí Jesus está dizendo para eles, ó, eles acabaram de dar todas as justificativas, igual a gente faz. Quando a gente não quer fazer algo, ou a gente acha muito difícil fazer algo, mesmo dentro da igreja, a gente dá um monte de desculpa, dá um monte de ideia. Não, olha, Senhor, faz o seguinte, despede a multidão e tal. E aí Jesus fala, não, que vocês mesmos providenciem comida para eles. Aí eles viram e falam, olha, só temos 2 pães aqui, 5 pães e 2 peixes. A não ser que a gente fosse comprar comida para toda essa gente, mas, ou seja, não temos dinheiro. No fundo eles estão dizendo isso. Tá, 2 possibilidades. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, que não é nada. O que é isso? Nada. Não dá para fazer absolutamente nada com isso. Por quê? Porque depois a gente vai ver que São Lucas traz aqui que eram mais ou menos 5.000 homens. E a palavra no grego é andres. Andres são os homens mesmo, do sexo masculino. Não é aquela palavra genérica que seria antropoi. A antropoi aí sim seria o ser humano, o homem, a mulher, portanto, né? E aqui ele fala, não, são 5.000 homens, então você tira aí as crianças, você tira as mulheres que não estão sendo contadas ali. E aí Jesus simplesmente fala o quê? Mandai o povo sentar em grupos de 50. E eles obedecem. Eles obedecem sem entender o que o Senhor ia fazer. E aí eles
se sentam. Então Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e faz um ato eucarístico. Você percebe que é muito eucarístico. Ele eleva os olhos para o céu, abençoa os pães e os peixes, parte-os, dá aos seus discípulos para distribuí-los à multidão. Então hoje que nós celebramos o Corpus Christi, se lembra exatamente disso. O corpo do Senhor, que é este pão que vem do céu. Então o Senhor aqui já era uma prefiguração, esta multiplicação dos pães prefigura exatamente a riqueza, a graça da Eucaristia, né? Que é o corpo, o sangue, alma e divindade do Senhor presentes ali na espécie do pão e do vinho consagrados. Mas o que é interessante? Jesus faz esse gesto eucarístico, abençoa, tá? A palavra Eucaristia no grego quer dizer, ela vem do verbo eucaristein, que quer dizer dar graças. Então, a palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. E o que é interessante? Jesus depois entrega aos discípulos e os discípulos à multidão. É como se hoje, exatamente isso, o padre que, na pessoa do Cristo, abençoa aquele pão e aquele vinho que se transformam pelo poder do Espírito Santo no corpo e sangue do Senhor e depois distribui. Então, o padre, ao mesmo tempo que ele faz aqui o papel de Cristo, ele também distribui, como o Senhor aqui dá à igreja. Ele dá à igreja a Eucaristia e a igreja distribui ao povo a Eucaristia. E aí diz que o Senhor aqui vai falar o texto que todos comeram e ficaram satisfeitos. Porque as coisas que Deus faz, gente, no tempo de Deus, ela nos deixa satisfeitas. Quando é uma coisa meramente humana, que sai, pode ser até uma coisa boa, mas que só sai, é só humano, não tem nada daquilo de inspiração de Deus, pode até acontecer, pode até ser uma coisa boa, mas ela não nos deixa o que? Satisfeitos. Então aqui comeram de tal forma que todos ficaram satisfeitos, ninguém ficou com fome. E aí depois vem algo interessante aqui, diz que foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. E isso, os evangelistas que falam, todos, né, que falam sobre o primeiro milagre, trazem isso. Então, eram 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens foram alimentados e sobraram 12 cestos. E aqui é um número muito significativo, porque 12 é o número das tribos de Israel. Israel iniciou com 12 tribos, que é o Israel, Jacó, é a mesma pessoa. Então, ela inicia com 12 tribos, por isso 12 apóstolos, porque é o novo Israel, a igreja é o novo Israel. O Senhor, Deus Pai, inicia Israel, o seu povo, lá no Antigo Testamento, com 12 tribos. Agora Jesus inicia o novo Israel, a igreja, com 12 apóstolos. E a sobra dos 12 cestos, ou seja, para todas as tribos de Israel, para os apóstolos que representam ali as 12 tribos de Israel, mas é para toda a igreja a Eucaristia. E o que é interessante, que diz que sobraram 12 cestos, desculpe, que foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram dos 5 pães e dos 2 peixes. Quando a gente assiste filme de multiplicação dos pães e dos peixes, parece que tem ali e começa a brotar. Pão que não acaba mais, peixe que não acaba mais, para tudo quanto é canto, porque visualmente no cinema precisa disso, mas não foi assim. Sempre dentro do cesto, 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, distribuía, Jesus abençoou, distribuía, e dentro do cesto, 5 pães e 2 peixes. E desses 5 pães e 2 peixes sobraram 12 cestos. Então nós vemos que, humanamente, 5 pães e 2 peixes não alimentam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas para Deus não existe o impossível. E nós muitas vezes bloqueamos a graça de Deus na nossa vida porque a gente para no humano. Se esses homens não tivessem oferecido esses 5 pães e 2 peixes, não teria acontecido. Se os apóstolos não tivessem falado, olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, ficassem com medo de falar e que Jesus vai pensar que nós não sabemos fazer cálculo matemático. Então, muitas vezes, nos falta esta ousadia daquele que crê. Nós, às vezes, levamos a nossa vida muito pautada pelo medo de tudo. E aquele que crê, ele tem a ousadia, ele confia na misericórdia, ele crê no Deus das coisas impossíveis. E só assim o milagre pode acontecer em nossas vidas, como aconteceu para estes homens e mulheres que seguiam o Senhor Jesus. Mãe querida, nesse dia que nós nos reunimos para celebrar o corpo e o sangue do Senhor, pedimos a tua intercessão para que nós sejamos fiéis, como a senhora foi fiel
a palavra, mas de forma especial que nós sejamos fiéis à Eucaristia. Que a Igreja Mãe de cada um de nós, cada dia, nos faça ter este amor profundo à Igreja. Sim, Pai, pela intercessão da Virgem Santíssima, nós pedimos que nós amemos profundamente a Eucaristia, que nós não banalizemos o corpo e o sangue do Senhor, mas muito pelo contrário, o veneremos, para que este corpo e sangue nos dê verdadeiramente a salvação, nos dê a vida eterna. E mais uma vez, mãe querida, pedimos a tua intercessão pela paz mundial e o fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.